E assim, meus irmãos e irmãs, estamos iniciando o mês de setembro. E no mês de setembro, a igreja celebra e nos convida a dar uma atenção especial à palavra de Deus, à Sagrada Escritura. Mas não só neste mês, mas devemos sempre tê-lo e fazer as nossas orações, fazer as nossas leituras, reflexões a partir da palavra de Deus. Mas, mais especificamente, neste mês de setembro é que é a ela dedicado, nos convidando, chamando a atenção para que possamos ter este acesso e podermos tirar da palavra de Deus respostas para as nossas vidas, para a nossa caminhada. É um livro aonde contém a sabedoria de Deus, aonde nos ensina as verdades da fé, aonde nos ensina a sermos verdadeiramente seguidores de Cristo, seguidores do Mestre, né? E assim, somos todos nós convidados. E o bonito ver que não é apenas nós, mas toda a igreja. Então, é aberta a toda a igreja católica, espalhada, onde quer que esteja, estamos vivenciando e falando a mesma e única linguagem. E assim, queremos acolher a todos vocês, aos nossos visitantes. Temos as irmãs missionárias de Santa Teresinha que estão aqui conosco, irão participar de um encontro amanhã, e a dos demais visitantes que estão participando desta Santa Eucaristia, aonde, através das leituras que nós acabamos de escutar, e aquilo que nos impressiona na primeira leitura, aquilo que Jeremias pensou e queria desviar-se do caminho de Deus, não queria abraçar a missão a qual Deus lhe chamou. Então, ele, em determinado momento, sentiu-se envergonhado, pois lhe criticavam daquilo que ele fazia. Então, se revoltou, não quis mais saber. Mas ele não conseguiu escapar, não conseguiu fugir de Deus. Mas Deus agiu, Deus tinha um plano para ele, e então ele abraçou, né? Ele não teve como fugir, né? Como dizer não ao convite de Deus. Então Deus falou mais forte sobre ele, e ele então abraçou, né? A fé. E depois, quando ele compreendeu e entendeu, quando ele de fato sentiu a presença de Deus, e quando viu que era Deus que realmente queria aquilo dele, então ele se lançou, né? Assim como Jeremias, muitos de nós, às vezes também nos envergonhamos, né? Porque muitas vezes servir ao mundo talvez sinta-se mais prazeroso, sinta-se mais agradável, sintam-se mais felizes, mas não se enganem que tudo isto é falsidade, né? Uma verdadeira alegria, uma verdadeira descontração, mas de fato
aquilo que nos preenche é o Senhor. Fora dele, nós não estamos seguros. Mas é Deus que preenche a nossa vida. Por isso que desde o momento que quando nós abraçamos a fé, nós não conseguimos jamais se afastar dele. Quando nós compreendemos de fato aquilo que ele deseja de nós, e quando nós vivemos de fato este compromisso com ele, é difícil dizer não. No tempo em que nós estávamos vivendo o tempo da pandemia, que é onde fomos orientados a fechar as igrejas, não ter mais, naquele período, a missa presencial. E como era triste, porque nós celebrávamos assim, olhando para as câmaras e os bancos todos vazios. Não tinha um pé de cristão dentro da igreja, a não ser nas pessoas que trabalhavam para transmitir e para levar a mensagem àqueles que estavam escutando, né? Como era doído e como pessoas nos ligavam. Mas, padre, eu estou sofrendo, eu estou angustiado, porque eu não passo em frente à igreja e passar um final de semana sem participar da missa, sem ir à igreja, aquilo que eu tanto gosto, aquilo que eu faço com tanta alegria. E de fato é isto, quando a gente tem um compromisso de fato com o Senhor e com a igreja, quando nós deixamos de vir à igreja, para nós é doído. Mas aquele que vem uma vez ou outra, ou temporariamente, mas não tem um compromisso, né? Esse ouvir ou não faz muita diferença, porque de fato ainda não compreendeu e não entendeu de fato o que é o valor da missa e a sua participação e a sua presença, de estar na presença do Senhor, de se alimentar com o pão da Eucaristia e se alimentar da palavra. Só assim quando nós compreendemos e quando nós entendemos, de fato que a gente abraça com fé a missão. E quantos, por que somos criticados muitas vezes, aqueles que assumem a missão na igreja? Porque o mundo não nos compreende. Por que Jesus chamou Pedro de Satanás? Porque ele pensava como os homens, e o pensamento dos homens são frágeis, são pensamentos, né, que os levam a pecar, mas só de fato quando a gente compreende o projeto de Deus é que a gente vai compreender e entender de fato que quando nós servimos a Deus, isso nos basta. Quando nós nos colocamos diante de Deus, nós recebemos uma paz incomparável. Nós nos sentimos fortalecidos na fé, fortalecidos espiritualmente. Mas claro, só quem sente isso é quem de fato vive uma experiência de amor com Ele, aqueles que se abrem à graça e à ação de Deus. E já a segunda leitura, o autor sagrado nos pede, nos exorta, para que todos nós possamos deixar-nos ser consumidos pelo Senhor. Deixar-nos então desgastar-nos pelo Senhor. Seja a nossa voz, seja a nossa caminhada, então se colocar de fato e incansavelmente, mas viver para Ele. Dar a Ele aquilo que a Ele é devido, do nosso tempo, daquilo que temos, daquilo que somos. E quantas vezes, ou muitas vezes, nós somos mesquinhos,
seja com o nosso tempo, seja com a nossa oração, seja com a nossa contribuição, tudo deixamos a desejar. Porque passar uma hora na igreja, porque passar 10, 15 minutos numa oração particular com Deus, talvez seja muito tempo. Mas você ir para outros cantos, que passar 2, 3 horas, passa rápido que você nem percebe. Mas o que é que está pesando mais? O que é que estou mais me envolvendo? Com as coisas de Deus ou com as coisas do mundo? Não deixemos que as coisas do mundo não nos sufoquem. Que as coisas do mundo, como nos diz a leitura, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Portanto, somos diferentes e somos convidados a transformar-nos o mundo, renovando vossa maneira de pensar e de agir. Então, é isso que somos convidados e é isso que o Senhor pede de nós, para vivermos na sua graça, para vivermos, oferecer-nos a Ele. Vejamos aquilo que fez Cristo. Cristo que se doou, que se entregou, que se dedicou inteiramente à missão, a ponto de entrar madrugadas adentro em oração, ora com o povo, ora na missão, e em vez de depois tantos outros também. Paulo, que bonito testemunho, seja na alegria, na tristeza, no sofrimento, seja andando a pé, seja em água, seja onde quer que esteja, mas eu me sinto feliz em servir ao Senhor e não encontro obstáculos, mas procuro superar os obstáculos para servir ao Senhor na missão. Isto que de fato é abraçar a fé, não medindo esforços e não dando ouvido às situações do mundo. Mas nós muitas vezes somos fracos porque estamos um pé na igreja e um pé no mundo. Alimentamos aquilo que ouvimos sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, e alimentamos também com as coisas do mundo. Então, ficamos confusos e servindo a duas situações e realidades distintas, quando devemos dizer não àquilo que não condiz com a minha fé, com a minha doutrina, com a minha igreja, e viver para Deus. Mas enquanto eu viver nestas realidades, eu vou viver em conflitos. Eu não estou inteiramente entregues a Deus, mas vou dar sempre abertura e espaço para o demônio agir na minha vida. E já a página do Evangelho, Jesus, ele fala aos seus discípulos, ele explica, ele orienta daquilo que irá acontecer com ele, que ele deve ir a Jerusalém, que ele vai sofrer muito pela parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, o futuro de Jesus já estava todo já determinado por Deus. E ele era consciente daquilo que ele iria viver, aquilo que não acontece conosco. O que vai acontecer conosco daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, nós não sabemos, porque Deus não revelou a nós, mas a Cristo Deus revelou, porque Cristo era obediente e veio para fazer a vontade de Deus.
E vejamos aquilo que Pedro disse. Então Pedro quer amenizar o sofrimento de Jesus, quando ele tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso te aconteça. E então logo Jesus repreendeu Pedro, porque Pedro queria agir de maneira diferente daquilo que Deus quis ou daquilo que Deus havia determinado para Jesus. Então, como compreender e entender quando a vida de Jesus foi marcada por momentos, situações, dificuldades, morte para chegar à glória? Porque Deus esteve com Jesus em todas as etapas da sua vida. Em nenhum momento Deus se distanciou ou abandonou Jesus na missão. E assim também Deus, ele não quer abandonar nenhum de nós. Nós que muitas vezes nos desviamos de Deus, nós que nos afastamos de Deus, afastamos da casa de Deus, não temos um compromisso com a igreja, com as nossas orações, com a participação da missa dominical, nos dias de guarda, com as nossas boas obras, boas ações, com nossas caridades, enfim. Nós muitas vezes que distanciamos, mas Deus não deseja e não quer se distanciar de nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, que procuremos sempre mais aceitar e carregar a nossa cruz, como Jesus fala aos seus discípulos. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, renunciar à sua vida e fazer a sua vida uma entrega a Deus. Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Então Jesus não o abandonará, mas estará sempre conosco, mesmo se as pessoas não nos compreendam, não entendam, mas Deus, ele estará sempre conosco. O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Então o Senhor retribuirá a cada um de nós segundo a nossa conduta, segundo o nosso merecimento, segundo as nossas virtudes, segundo as nossas boas obras, segundo o nosso coração bondoso, caridoso e prestativo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.